o esposo da pobreza. Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia: Filho meu, faze-te esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins, as aves que não trabalham e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura. Vi a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa, nos seios dos vegetais e a ânsia cariciosa da alma dos animais. E sobretudo ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Meus queridos amigos, com esta poesia do espírito Júlio Diniz, recebida pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, vamos chegando ao final do nosso encontro. Já estou com saudades de João Pessoa, né? Viajamos amanhã, mas já estou com saudades de vocês. Hoje à noite a gente vai ter uma palestra lá no Centro Espírita O Bom Samaritano, lá na casa onde também dá palestras e dirige o nosso querido Severino Celestino da Silva. Vai ser uma honra e uma alegria muito grande poder estar lá na casa de Severino. Então vamos responder mais algumas perguntas e vamos dar o prosseguimento falando um pouquinho sobre autoconhecimento e mediunidade, sobre mediunidade com Jesus e mediunidade de Eurípides e de Chico Xavier. Quer dizer, quando determinado médium se diz não estar bem, desequilíbrio emocional, que em relação ao seu irmão de jornada espírita, e continua trabalhando em uma subcorrente, dando passividade a entidades espirituais. Bom, eu não sei o que é subcorrente não, né? Mas quem não está sentado propriamente na mesa está, e às vezes está afastado, né? E senta, não está ainda convidado para a mesa, mas fica participando ali na assistência, né? Não, tudo bem. Bom, meus amigos, quando a gente tem algum desequilíbrio emocional, bom, se é só emocional, a gente vai trabalhar as emoções com a psicoterapia, com o autoconhecimento, se melhorar.
Se a pessoa não está bem, não está sentindo tranquila para o trabalho mediúnico, ela deve buscar o tratamento espiritual para depois poder retornar à atividade. Eu não sei, a pergunta ficou muito genérica, não é? Não vai dar para a gente entrar em maiores detalhes. Fale-nos sobre os fenômenos espontâneos que ocorrem sem a presença dos médiuns. Há ainda hoje um caráter de investigação, estudo, reuniões medianímicas? E se há, como deve ser o critério a ser utilizado para tal estudo? Bom, pessoal, são duas perguntas aqui, não é? Fenômenos espontâneos sem a presença do médium podem acontecer? Podem. Nós vimos aqui que os espíritos podem atuar à distância, e eles podem utilizar o fluido, captá-lo de diversas fontes, não só dos encarnados, mas até da natureza. Vocês viram lá o livro Nosso Lar. Narcisa, no momento final do livro, quando André vai ajudar o Ernesto, o esposo da Zélia, o novo esposo, ela estava viúva. Narcisa, depois de uma prece sentida de André, ela comparece, vem à distância, né? Vem para até o local, utiliza fluidos da natureza, de árvores, de mangueiras, de eucaliptos, e vai socorrer o nosso querido Ernesto. E ali André se redime, comprova realmente que tinha vencido a prova do ciúme, do personalismo, do egoísmo, ajudando o novo marido de sua esposa, apesar do grande choque que ele teve. E é recebido com muita festa em Nosso Lar, e ali ele ganha o título de cidadão daquela colônia maravilhosa. Ele não era mais agora paciente, mas sim cidadão de Nosso Lar. Então os espíritos podem atuar independente da presença dos médiuns. É mais fácil com a presença dos médiuns, mas eles podem utilizar os fluidos e levá-los para outros locais também. Então a observação, por exemplo, das casas mal-assombradas, ela é muito mais fácil acontecer com a presença do adolescente médium, de efeitos físicos, mas ela pode também acontecer sem a presença deles, tá certo? E se há reuniões de estudo, de investigação, há alguns grupos que eu conheço que fazem, né? Fortaleza, eu sei, tem um grupo que faz, e o critério que eles usam é o da experimentação, do cuidado, e é uma reunião realmente de estudo. Eles até estudaram lá uma época a apometria, mas sem incorporar a apometria na prática tradicional, porque disseram, não, isso aqui ainda precisa de comprovação, de mais estudos, para que a gente possa trazer isso para a doutrina espírita. Eu não conheço a apometria, não tenho autoridade para falar, mas eu sei apenas que a gente tem que ter esse cuidado com a doutrina, porque ela é tão bela, tão preciosa, que a gente tem que fazer tudo para preservá-la do que for, né? Tudo que é novo, a gente ter sempre esse cuidado para preservar. Nada contra o estudo, a investigação, pelo contrário, deveríamos ter mais estudos, e temos poucos. Aliás, as pessoas são muito crédulas, não é também? Eu me recordo de uma passagem que uma senhora era médium passista, que é um tipo de mediunidade também. E ela estava com os pés inchados, e aí resolveu no dia da reunião tirar a chinela que estava apertando o seu pé, e deu o passe naquela noite sem as chinelas. Como era muito antiga, muito tradicional, todo mundo gostava muito dela, como é de se esperar, na semana seguinte estavam lá todos os passistas de pé descalços, para aterrar talvez, não é? Não sei. Mas vejam como nós somos. Nós não passamos nada sobre o crivo da lógica, da razão, do bom senso. Não analisamos, aceitamos, não só porque foi fulano, médium tal. Não, cuidado. O bom médium é aquele que é menos enganado. Então a gente vai estar sempre se enganando. Então vamos ter esse cuidado antes de admitir, né, alguma informação nova, alguma novidade, alguma técnica, alguma prática. Não precisa adotar qualquer coisa não deve adotar sem o crivo da lógica, do bom senso, da razão, porque Allan Kardec era o bom senso encarnado.
O que fazer quando percebemos que alguns entes queridos se encontram influenciados por espíritos ainda não muito esclarecidos, tornando o ambiente familiar desarmonizado, mesmo procurando fazer o evangelho no lar, orações e manter o pensamento e as atitudes no bem, não consigo fazer com que esses irmãos estudem o Espiritismo para se melhorar. Bom, pessoal, como é que a gente vai fazer para transformar as outras pessoas em espíritas? Não é esse o objetivo do Espiritismo. O Espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las. Vem nos trazer esclarecimento, vem nos trazer luz, vem nos trazer verdades. Não vamos querer obrigar a nossa família a ser espírita, não, porque ninguém está desamparado. Jesus está no leme. As pessoas vão ser amparadas na sua igreja, no templo evangélico, no templo budista, em todo lugar, na sua própria residência. É claro que eu acredito pessoalmente que o Espiritismo dá mais ferramentas para a gente se melhorar, esclarece mais. Mas se a gente está fazendo a nossa parte, é isso que importa. Quem disse que a gente veio para cá para salvar o mundo? Para resolver todos os problemas dos nossos filhos, das nossas famílias? Muitas pessoas que vieram falar comigo vieram falar de problemas de seus filhos. Olha o nosso apego, como é que ainda está. É natural, não é? As mães amam demais, isso é ótimo. É o amor mais parecido com o amor de Deus. Mas aquele amor, às vezes a gente está sofrendo de preocupação quando o Espírito tem a sua jornada, o seu aprendizado, o seu livre-arbítrio, as provas, porque vai precisar passar, para o seu bem, para o seu adiantamento. Mas mãe, é uma coisa maravilhosa, né? Aí se preocupa, quer salvar, então, mas a nossa missão aqui na Terra não é essa. A nossa missão aqui no planeta é nos nos aperfeiçoar. Não é aperfeiçoar os outros, não. Então a gente vai fazer caridade, vamos fazer caridade, mas sem salvacionismo, sem querer salvar os outros, que isso é orgulho nosso. A gente acha que a gente vai poder salvar os outros. Quem disse que a gente está aqui? Quem o outro está precisando ser salvo? Não está lá no seu caminho, com seus esclarecimentos. Agora, a quem muito foi dado, que somos nós, muito será pedido. Mas será muito dado também se souberem bem aproveitar, diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então não é só pedido, não, é recompensa também que nos aguarda. Então a gente vai fazer a nossa parte, vamos orar, vamos estudar, vamos dar um livro espírita, um CD, um DVD, um dia, quando o solo estiver fértil, porque Jesus mesmo, quantas sementes Ele lançou e que não germinaram, que caíram no solo seco, no solo pedregoso, no solo raso, mas a pessoa tinha que estar com solo fértil. E quando é que a gente fica com solo fértil? Quando tem a humildade, quando passa pela doença, pela prova, pela dificuldade. Aí as mães não querem que o filho passe por dificuldade, mas é na dificuldade que ele vai crescer mais. Então a gente ter esse cuidado, esse carinho e essa confiança na providência divina, no livre-arbítrio das pessoas, o respeito, né? Para nos ajudar. É aconselhável o desenvolvimento mediúnico para uma pessoa que faz tratamento de epilepsia, tem uma ansiedade enorme e de vez em quando tem crises de miocronia, seriam choques nas mãos. Ela ouve algumas vezes, né? Ouve voz algumas vezes e gostaria de ser orientada. Bom, no caso, nós já falamos aqui, devemos buscar o tratamento médico, o tratamento psicológico. Na casa espírita vamos identificar se de repente também não está ali algum tipo de faculdade mediúnica, mas antes fazer o tratamento espiritual. A reforma íntima, o autoconhecimento, a harmonização, a terapia com passes, com água magnetizada, a desobsessão, para depois a gente identificar. Mas vejam que, por exemplo, que Dona Maria Modesta Cravo, uma das maiores médiuns que nós já tivemos também, ela levava choques ao tocar objetos metálicos. E sendo atendida por um psiquiatra espírita,
O espírito Eurípides Barçanufo se comunica através dela e diz que não era problemas psiquiátricos não, que ela tinha, na verdade, uma grande faculdade mediúnica e queria servir a seus irmãos. E ela deixa os bancos, né, reservados das primeiras filas da igreja tradicional. Naquele tempo se reservava os bancos para as famílias mais importantes, e vai ser instrumento dócil na humilde casa espírita nas Minas Gerais. Então vejam que muitos desses fenômenos podem ter alguma relação com a mediunidade. Não estamos dizendo aqui que tudo é mediunidade, não estamos dizendo que a pessoa tem que vir imediatamente para o trabalho mediúnico, não. Estamos dizendo que a pessoa pode ter alguma forma, como a própria mãe de Eurípides. A mãe de Eurípides Barçanufo, ela tinha desmaios. Lhe foi permitido não frequentar mais a igreja, porque ela tinha visões na igreja, desmaiava. E Eurípides, depois que se torna espírita, a segunda pessoa que ele vai cuidar, tratar, é a sua mãe, que em verdade também era médium, e foi uma grande médium passista. E ele chegou a dizer que ela tinha mais recursos fluídicos do que ele próprio. Então era uma obsessão espiritual. Ele doutrina o espírito, ela se torna espírita, não só ela, mas toda a família de Eurípides, por causa do exemplo de Eurípides. Porque as palavras, meus amigos, podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Então a gente quer ajudar a nossa família, vamos mostrar que o Espiritismo está nos fazendo muito bem, que estamos nos tornando pessoas melhores, mais amorosas, mais caridosas, mais pacientes, que enfrentam as suas provas com resignação, com coragem, com fé. Então vejam que coisa curiosa. Eurípides com a depressão bipolar, a mãe dele com desmaios, que os médicos acreditavam que era epilepsia. Eu conheço outro médico de efeitos físicos também, em uma cidade de São Paulo, que foi diagnosticado como epilepsia e que em verdade era mediunidade de efeitos físicos. Agora, a pessoa não está bem, ela está doente, ela está passando por um problema. Precisa ser tratada primeiro, antes de ser iniciada no trabalho na mediunidade. Por que tanta necessidade de mediunidade, não é? Será que estamos precisando tanto assim de médium? Estamos. Os médiuns, os médiuns, estamos precisando trabalhar muito. Mas será que a mediunidade vai estar só na reunião doutrinária, na reunião mediúnica? Não, meus amigos, nós somos médiuns 24 horas por dia, né? Daí porque a educação, a reforma íntima, a nossa melhoria, o nosso autoconhecimento. E teve uma pergunta aqui, a pessoa me questionou sobre quando é que a gente vai saber se aquilo é nosso ou quando é do Espírito? Quando é que saber se aquilo é animismo ou se aquilo é uma comunicação do Espírito? Pessoal, lá no grupo de estudo e desenvolvimento da mediunidade, lá na comunhão, o nosso antigo dirigente, ele dizia assim, olha, a partir de agora, quando fechar aquela porta ali, o que vocês sentirem não é mais só de vocês, é de vocês e dos Espíritos. Então se manifestem, deixem passar, não tem problema se você achar que é da sua cabeça não, porque não vai ser só você. E aí nos estimulava para começar a permitir as comunicações. A princípio a gente achando que era só nossa, e os Espíritos iam aos poucos encaixando, permitindo a comunicação, facilitando, nos ajudando. Então vai ser difícil a gente saber o que é nosso, o que é do Espírito, quando aquela mediunidade é consciente. Quando é inconsciente não, né? A pessoa apaga, às vezes fica desdobrada, às vezes o tempo passa 2 horas, ela pensa que foi 1 minuto só, ou às vezes é levada para outras regiões no mundo espiritual. Mas, como é muito raro, hoje a gente não estuda e acha estranho, e acha até que a pessoa tem que se tornar consciente. Nem sempre tem. Por que tem que se tornar? Não é o tipo de mediunidade dela, não é inconsciente? Qual o problema? É até mais seguro. Ah não, porque foi um médium inconsciente que falou, então é certo. Não, quem disse isso? Médium inconsciente também pode ser enganado. Também pode dar passividade para um espírito enganador. Qual o problema? Chico não foi enganado? Então não é porque foi inconsciente, isso não é importante.
os vários tipos, né? A diversidade dos carismas, como disse Paulo. Não é importante o tipo da mediunidade, é a gente fazer a nossa parte e compreender que as comunicações são úteis, são boas para a gente treinar, para a gente ajudar. As reuniões hoje devem ser mais, meus amigos, de atendimento a espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos doentes, espíritos que desencarnaram, não têm consciência que estão no mundo espiritual, espíritos que estão obsediando outras pessoas, às vezes sem querer. Às vezes parentes nossos podem estar na nossa casa lá, e como estão ainda com as sequelas no perispírito da sua doença, a pessoa que ele está próximo sente os sintomas, por exemplo, da tuberculose, tosse, vai ao médico, faz todos os exames, não tem nada, é apenas um espírito, e o espírito é amigo. O espírito de verdade está lá querendo ajudar a família, mas está prejudicando. Daí porque a importância da prática do Evangelho no lar. Meia hora, uma vez por semana é suficiente, pessoal. Uma prece para harmonizar, pedir o concurso dos bons espíritos que vão naquele dia, naquele horário, ter um compromisso conosco. Toda segunda-feira, 10h30 da noite, Nazareno está lá, fazendo o Evangelho lá. Quando não dá, quando alguma viagem me impede de retornar, os espíritos já sabem, no dia seguinte, no mesmo horário, mesma bate-hora, bate-local, vamos estar lá. Aí leia um trecho do Evangelho, comenta em voz alta, para que os espíritos que não conseguem ler o nosso pensamento, que estão ainda como se estivessem num sonho, num pesadelo, eles escutando as nossas palavras, que são o Evangelho redivivo de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a nossa família não é espírita, pode ser o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. João é um pouquinho mais difícil, eu dou preferência a esses 3. E vamos comentar depois, não é lavar roupa suja, é comentar. Ali a gente começa a ajudar muitos espíritos que estão em nossa casa, parentes nossos, e a gente vai ter muito mais harmonia. A vida do espírita se divide entre antes e depois do Evangelho lá. Precisa ter comunicação mediúnica? Não deve ter. Nós não estamos na casa espírita que tem toda a proteção, todo o amparo, toda a sustentação da espiritualidade. Melhor que não tenha. Então a gente vai ter o Evangelho no lar, vamos ter então, sobretudo, utilizar a mediunidade para atender os casos de obsessão, de suicídio, de auxílio. Não estamos aqui preocupados em escrever livros, não, pessoal, o livro tem tanto livro importante e bom que a gente nem leu, quanto mais escrever. As pessoas perguntam, Nazareno, você já tem livro publicado? Eu disse, não, nem li os que eu tenho que ler. Mas vou publicar, se Deus quiser, vou também publicar também. Mas não vai ser mediúnico, porque tem tanta literatura maravilhosa para ser lida e estudada, e a gente quer porque quer produzir mais livros. Por que essa ânsia? O que é que tem por trás disso? Será que não é necessidade de reconhecimento, de amor, de atenção, carência nossa? Então a importância do autoconhecimento. Então vai ser difícil separar o que é nosso e o que é dos espíritos muitas vezes, sobretudo no início. Depois a gente vai começar a perceber que vai começar a vir. Se você tem no seu arcabouço, nas suas encarnações anteriores, o conhecimento de poesia, por exemplo, vão vir poesias, mas médiuns bons de poesia são raríssimos. Então, dizem que Chico tinha o conhecimento de poesia de outras encarnações e buscava também estudar. Seu pai não deixava, jogava os livros fora, ele não tinha oportunidade, mas depois de adulto ele buscava estudar um pouco, quando lhe sobrava tempo, para estudar outros assuntos. Então a gente oferecer recursos para os espíritos terem mais facilidade, dar algum aconselhamento no grupo espírita, mas às vezes eu já vi casas espíritas dirigidas por espíritos. Nazareno pode ser muito bom? Pode, mas com os médios que a gente tem, pessoal, com as dificuldades que nós trazemos no mundo de imperfeição, de dificuldade, de prova e de expiação, não vai ser difícil a gente saber se aquela comunicação está sempre boa? Por que os espíritos sabem mais do que a gente? A gente não tem o Evangelho conosco, a gente não tem a doutrina espírita, por que os espíritos sabem mais do que a gente? Que a gente adora essas coisas, né? A gente quer que alguém diga o que a gente tem que fazer. Não,
se a nossa missão é nos autoaperfeiçoar, a gente tem que incorporar nós mesmos. Nós temos que saber quem somos, o que fazemos, para onde vamos, por que sentimos aquilo, precisamos nos conhecer. Mas a gente quer conselhos, quer orientação, a gente quer muletas. Os espíritos querem que a gente aprenda a andar com as nossas próprias pernas e não criar pessoas dependentes, não, pessoal. Mas Emmanuel e Chico, sim, Chico permitia, porque ele entregou a sua vida aos espíritos e Emmanuel coordenava. Mas o Emmanuel deixava o Chico fazer as bobagens dele e tomar suas decisões, orientava. E Chico sabiamente escutava os seus conselhos, mas ele tinha livre-arbítrio, analisava. Então, como faz falta, né, a gente ter um Kardec, mas a gente tem os livros dele para nos nortear, para a gente ter essa noção. Então, nós não estamos precisando tanto de informações extrafísicas, novidades, não, meus amigos. Está lá há 2000 anos o Evangelho de Jesus. Porque o Espiritismo, ele veio apenas o quê? Tirar o véu que cobre o cristianismo. Dizer que tudo que nós temos no cristianismo é verdade. Está certo que o que tem de errado lá é de origem humana. Então, até Kardec pergunta, mas por que então o Espiritismo é necessário, se já temos o cristianismo? Ele diz, porque veio tirar o véu, veio falar de maneira objetiva, direta, o que antes estava explicado somente por parábolas. Então veio para nos explicar o que já estava lá. E quantas comunicações nós já temos, quanta informação. Precisamos o quê? Só estudar e compreender. E não procurar soluções mágicas que não merecemos. Ah, Nazareno, mas eu queria tanto tirar uma sorte grande. Não é? Seria bom se os espíritos nos dessem o número da Mega Sena, não é? Seria um desastre, pessoal. Agora, se vocês perguntarem aos espíritos o número da Mega Sena, Allan Kardec diz que todas as perguntas que a gente fizer aos espíritos, eles vão responder. Agora, pelo nível de pergunta, pela seriedade do grupo, a gente sabe que tipo de resposta a gente vai ter. Se a gente perguntar o número da Mega Sena, vai vir um espírito brincalhão, leviano, e vai dizer tais e tais números, e você vai investir lá todo o seu dinheiro naquele prêmio. Então depende das perguntas. Então ter esse cuidado, essa lucidez, de compreender que a mediunidade é uma bênção, mas que a gente tem, sobretudo, que ajudar os espíritos necessitados, sejam eles desencarnados, sejam eles encarnados. E não querer ganhar prestígio, fama, aplausos, porque temos a oportunidade de travar contato com os espíritos. Não. Então, para que estamos utilizando a mediunidade? Por que estamos buscando o estudo da mediunidade? A gente não faz essas perguntas, mas temos que fazer. Emmanuel vai dizer que não é importante o que a gente faz, não. Mas o que é muito importante é como a gente faz e por que a gente faz. Então, ter essa consciência do autoconhecimento. Está lá na questão 919. Qual é o meio prático mais eficaz de o homem assegurar a sua felicidade futura e de resistir aos maus arrastamentos, às más influências, inclusive espirituais? Um filósofo da vossa antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, autoconhecimento, até para a gente saber aquilo que é nosso daquilo que não é. Teve uma época que eu comecei a ficar com medo, um pouco de pânico. Não era assim, medo, pânico, mas sensações que não eram minhas. Eu disse: meu Deus, isso não é meu, eu não tenho motivo para ter esses medos. Então você começa a perceber algumas sensações, alguns pensamentos que lhes são sugeridos. Você diz: não, eu posso até ter essa tendência, mas esse pensamento não é meu. Nazareno quer dizer que os espíritos influenciam a gente muito mais do que a gente imagina. Questão 459 do Livro dos Espíritos. A influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Allan Kardec pergunta se eles influenciam, e eles dizem: muito mais do que vós imaginais.
de tal modo que, de ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. Então a gente vai saber que nós estamos como se fosse ligados numa teia de pensamentos, de energias. E nós podemos sintonizar com os pensamentos bons, superiores, dos bons espíritos, e eles vão nos influenciar para o bem. Ou podemos sintonizar como se fosse uma rádio na frequência dos maus pensamentos, de ódio, de vingança, de depressão, de tristeza, de mágoa, de preocupação, de ansiedade. Vamos estar sintonizando com espíritos que pensam parecido. Nós estamos mergulhados neste mundo de pensamentos, de energias. Então vamos sintonizar com o bem. E vamos usar a nossa mediunidade não é para trazer revelações do futuro. Não, está lá no livro dos Espíritos. Ao homem é dado conhecer o futuro, os Espíritos dizem que não. Somente em ocasiões especiais, somente se for para um fim útil, lhe é permitido, porque senão ele negligenciaria o presente. Então não vamos consultar espírito para saber futuro, não vamos consultar espírito para resolver todos os nossos problemas de saúde, não, vamos pedir ajuda, orientação, sim, o alívio. Vamos usar a mediunidade para ajudar os espíritos necessitados, conquistando amigos no mundo espiritual, e para nos trazer mais esclarecimento, mais fé, para que com a fé a gente possa fazer ainda mais o bem. Então, meus amigos, a mediunidade e o autoconhecimento estão muito interligadas, porque se a gente não se conhece, a gente vai ter mais dificuldade de separar aquilo que é nosso e aquilo que não é, e vamos estar mais sujeitos às influências, aos arrastamentos. Então temos que praticar autoconhecimento. Temos várias ferramentas, inclusive fora da doutrina espírita, muito úteis. A psicoterapia. Vamos ter o relacionamento em família. Se a vida é uma escola, meus amigos, o relacionamento afetivo é uma universidade. Porque o cônjuge, o marido, a esposa, eles são como um espelho refletindo as nossas imperfeições que a gente não enxerga. Eles conseguem enxergar a sombra que a gente está varrendo para debaixo do tapete. Eles enxergam, então eles mostram para a gente. Por isso que é tão difícil conviver. Mas é autoconhecimento. Viver em família. Temos outras técnicas, a psicoterapia que nós falamos, outras técnicas de classificação da personalidade. Jung fez alguns tipos de classificação, o Enneagrama, um conhecimento antigo, interessante, baseado nos 7 pecados capitais da igreja, com mais 2. Eles incluíram o medo, eu achei curioso. E vai dizer, inclusive, que a maioria da população é o tipo 6. E o tipo 6, o seu principal problema é o medo. Coisa curiosa, eu achei. Então, são classificações, não é nada de religioso, não é esotérico, é apenas classificações de personalidade interessantes que a gente pode usar. O PF-Work de Eva Perracos, um trabalho não espírita, citado por Divaldo Pereira Franco. São 258 palestras canalizadas por uma médium não espírita, mas falando de reencarnação, de lei de causa e efeito, de autoconhecimento nas entranhas, vários livros publicados. Eva Perracos o nome, muito bom para fazer autoconhecimento. Agora não podemos estar só fazendo autoconhecimento e esquecendo do alterconhecimento, do conhecimento do mundo, o holoconhecimento do todo. Saber onde é que estamos no mundo de prova e expiação. Quem somos nós? Espíritos imortais, vivendo uma experiência na Terra rápida, 1 minuto diante da eternidade dos séculos. E compreender, então, uma série de questões para nos ajudar a vivermos de uma maneira melhor, sermos um pouco mais felizes, porque a Terra é um mundo ainda de dificuldades. Então, quando falamos de autoconhecimento, vamos ter muito mais tempo, para falar, e hoje não é possível a gente aprofundar tanto o assunto, mas na mediunidade vai nos ajudar muito. Fazer a análise diária que recomenda Santo Agostinho, passar no final do dia os nossos atos, nossos pensamentos, se fizemos todo o bem que nós podíamos, se não surgiu mal da nossa omissão no bem, uma análise diária.
e investigar o que está por trás dos nossos atos, porque o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que o orgulho muitas vezes é o que nos move. A gente está fazendo caridade para mostrar que a gente é melhor do que os outros, que o Espiritismo é uma doutrina mais maravilhosa do que as outras religiões, fazendo caridade com medo de ir para o umbral. Tem gente com medo de ir para o 2 brau, 3 brau, né? Achando que 1 brau é pouco. Gente fazendo caridade para ganhar bônus hora, para ganhar recompensas no mundo espiritual. Está errado? Não está errado não, pessoal, pode fazer. Aliás, Emmanuel diz que nós deveríamos fazer tudo por amor. Mas enquanto não aprendemos a fazer por amor, que façamos pelo dever, porque é nosso dever fazer o bem. Então a gente vai fazer esse autoconhecimento, investigar o que nós estamos fazendo, por quê, para quê e como estamos fazendo. Estamos lá na reunião mediúnica, mas também vamos nos comunicar com os encarnados. Meu irmão, você está bem, você está legal? Como é que está você, sua família? Às vezes a pessoa está passando necessidade material e a gente pode ajudar e não sabe. E está lá fazendo campanha do quilo. Ótimo, vamos fazer. Mas dentro da casa espírita também precisamos ajudar os trabalhadores. Alberto Almeida tem um seminário sobre o diálogo fraterno na convivência. Que seria muito importante os trabalhadores terem um espaço para conversar. Um grupo, não é? Ou uma pessoa, como os católicos têm o confessor. Uma pessoa que a gente possa conversar, ser orientado. E a gente tem nos grupos esse espaço. Vamos transformar o espaço do estudo não só de teoria, de discussões estéreis, para valorizar a nossa vaidade intelectual. Não, vamos aproveitar um espaço de aprendizado, de amor, do confessar-vos uns aos outros, como orientava Paulo, de reforma íntima. Que ficamos só na teoria, meus amigos, vamos virar os novos doutores da lei, para dizer, olha, fulano está errado, fulano tem que ser afastado, fulano tem... Quem disse que a gente está aqui para isso? Nós não reencarnamos aqui para isso, não. Quem te nomeou o juiz do teu irmão? Aquele que olha para o seu irmão e diz, louco, raca, é passivo de responder diante do sinédrio, ou diante da geena. Então nós não estamos aqui para julgar, para condenar, para criticar, não, nós estamos aqui para auxiliar, para nos autoaperfeiçoarmos. Então vamos ter mais caridade uns com os outros. Às vezes a gente vê uma pessoa atrapalhadinha, a gente vê. Me falaram uma vez para mim, Nazarena, essa pessoa é tão atrapalhadinha, ela tem problemas, a gente tem que ter paciência com ela. Eu disse, mas os espíritos têm que ter paciência comigo também, com os outros. Será que a gente não tem que ter paciência com ela? Tem. Vão ter pessoas que não vão poder participar da reunião mediúnica, não devem. E se a gente deixa ela participar, isso é falta de caridade com ela e com o grupo. Porque ela vai estar se comprometendo, vai estar prejudicando o trabalho dos espíritos. E aí a gente quer fazer caridade com uma pessoa e prejudica uma imensidade de outros. Então tem pessoas que não vão poder nem frequentar a casa espírita. Pessoas desequilibradas mentalmente, a gente vai ter que convidar e às vezes chamar até ajuda especializada, o corpo de bombeiros. Leva a pessoa é internada às vezes, já aconteceu isso em Fortaleza, que a pessoa estava prejudicando, e não, isso é falta de caridade com ela, não, é caridade, para que ela não se comprometa, porque ela está sendo veículo também de espíritos menos felizes. E a gente quer ser bonzinho, porque é muito bom ser bonzinho, mas é chato ter que dizer não, né? Mas a gente tem que dizer, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Então os dirigentes espíritas têm uma grande responsabilidade, tem que orientar o grupo, dirigir a casa espírita. Às vezes vão falar de uma maneira mais dura e o médium se melindra, que é uma coisa. A gente esquece que fizeram Chico Xavier lamber feridas, não? Mas a gente não pode nem dizer mais. Por quê? É a prova para o médium. Uma pessoa estava dizendo, Nazareno, olha, tem um grupo ali que vai se acabar.
que os médios estão indo embora, porque o doutrinador às vezes é duro. Mas também é uma prova para os médiuns, uma prova de paciência, de perdão, de tolerância, não é? Não, porque o presidente de tal casa espírita, ele é muito duro, ele parece um trator. Mas como é que a gente abre buracos na floresta? Como é que a gente abre para avançar uma estrada? Não é com trator? É. Então muitas vezes precisamos na casa espírita de um trator para abrir, para iniciar o trabalho, para o negócio andar, porque senão deixar na mão da gente que somos coniventes com o mal, acomodados, covardes, né? Não vai sair nunca. Depois vão vir os carros de passeio, e depois a gente vai lá ajudando o tratorzinho, bota ele para abrir outras casas espíritas também. Então às vezes a gente precisa do trator, e é prova para a gente conviver melhor, ter paciência, tolerância e sobretudo trabalhar. A tríade kardeciana começa com trabalho, é trabalho, solidariedade e tolerância. Mas o que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é abandonar o trabalho. Tudo bem, vamos buscar outra casa que se afine melhor com a gente? Vamos. Mas vamos trabalhar. Vamos servir. Chico Xavier foi tão criticado, pessoal, por nós, os espíritas. E hoje nós somos quase que aplaudidos na rua, no nosso ambiente de trabalho, porque somos espíritas, porque eles acham que nós somos pessoas melhores, mais caridosos, não? Graças ao Chico, pelo exemplo que ele deixou para a humanidade. Mas sofreu, coitadinho do Chico. A gente quer ter a mediunidade do Chico, mas não quer passar por tudo que ele sofreu. Teve noites, pessoal, do Chico cuidando de um dos seus sobrinhos que tinha paralisia cerebral. Por que os espíritos não curaram aquele? Porque era a prova daquele espírito, era a expiação. Chico, à noite, balançando o berço com um braço e psicografando com o outro, cuidou de 14 sobrinhos. A gente quer ter a mediunidade dele, mas não quer passar pelas dificuldades. São difíceis. Hoje não precisa, hoje nós somos trabalhadores da última hora. Somos contratados para trabalhar às 5 horas da tarde, para trabalhar até às 6, só 1 hora. E ainda diz Jesus que vamos ganhar o mesmo salário de quem começou a trabalhar há 10, 20, 30, 40, 50, 2, 3, 10, 20 reencarnações atrás. Ele diz que a gente vai ganhar o mesmo salário. Olha a proposta de Jesus, como é realmente revolucionário. Ele quer a nossa transformação, não está tão preocupado com o nosso passado, não quer que a gente mude hoje. Ah, Nazareno, mas eu não sou médium. Ou então minha mediunidade é tão simples ainda, você falou que muita coisa da gente é fantasia, que a gente, muita coisa é do próprio médium. Pessoal, mas qual é o problema? Vamos servir em qualquer atividade, porque a mediunidade com Jesus é a mediunidade com o próximo. Tem uma mensagem de Emmanuel que ele fala de uma maneira muito dura, mas correta. Ele diz que quantas vezes procuramos Jesus nos templos, nas igrejas, nos centros espíritas, mas ele não se encontra lá, porque ele está muito ocupado ajudando os necessitados na rua, os aflitos, os desesperados, as crianças abandonadas, os velhinhos, as mães gestantes, carentes, necessitadas de amor. Então ele está na casa espírita, os seus mensageiros estão aqui, mas a mediunidade com Jesus mesmo não é só na casa espírita, não é só naquela 1h30 que a gente fica, 2 horas do grupo mediúnico, não, pessoal. A mediunidade com Jesus é 24 horas. É na nossa casa, suportando aquela cruz, o marido, os filhos, a nora, o genro. Isso é mediunidade. Essa que é a mediunidade. Porque Jesus não nos pediu isso. Já que nós citamos aqui a questão do final do mundo, e tem gente com medo do final do mundo, Jesus falou acerca deste momento, não é? Que não seria final do mundo, mas final dos tempos, final do ciclo de provas e expiação.
para um ciclo de regeneração, um ciclo novo, onde não haverá sofrimento na terra, muito mais facilidades. Os Espíritos anteveem as alegrias que vão gozar nos mundos felizes, um período de transição breve. E quem sabe que foi a única coisa que Jesus nos pediu, não é porque Ele falou que no final dos tempos o Filho do Homem retornará com todos os seus anjos, com toda a sua glória. É uma maneira figurada, nos diz Allan Kardec, porque o processo de regeneração não é um momento físico, não são crises tectônicas, não é isso, não é um abalo físico, mas uma revolução moral, que só vão reencarnar aqui na Terra os espíritos mais ou menos bons. Os maus não vão poder mais reencarnar no planeta, e ele vai se tornar um mundo muito melhor. A separação do joio e do trigo, dos peixes grandes e dos peixes menores. Jesus diz que passará à esquerda os cabritos e à esquerda as ovelhas do meu Pai. E qual foi a única coisa que Ele nos pediu para saber quem vai ficar do lado esquerdo ou do lado direito? Quem sabe aqui qual a única coisa que Jesus nos pediu? O pessoal tem que saber isso na ponta da língua. Vamos lá? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e tu me vestiste. Estive preso ou enfermo e tu foste me visitar. Estava peregrino, sem casa, e tu me hospedaste. Jesus pediu somente, meus amigos, para a gente praticar, não é falar não, praticar a caridade. Não pediu para a gente virar anjo antes do tempo, não pediu para a gente ser missionário, não pediu para fazer a caridade. Nazareno, mas ele falou, foi amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Ele é, mas ele diz também que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Porque como pode amar aquele que não vê, se é capaz de amar aquele que está a seu lado? Então ele pede apenas o que? A prática. Não, mesmo com má vontade, mas vamos fazer a caridade que ele pediu. Foi só isso que ele pediu. Não pediu para virar médium, presidente de centro espírita, palestrante, doutrinador. Não pediu isso, não pediu. Se a gente tem um talento, vamos utilizar. Mas ele vai dizer que no final dos tempos muitos virão e baterão. Para acordar quem está dormindo, né? Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. Porque nós profetizamos em Teu nome, demos comunicações mediúnicas em Teu nome, psicografias. Senhor, nós curamos enfermos em Teu nome, fomos médios de efeitos físicos, deixa-nos entrar. Senhor, nós expulsamos demônios, entre aspas, né? Fomos dialogadores, médiuns esclarecedores na reunião de desobsessão, deixa-nos entrar. Afastai-vos de mim, não vos conheço, todos vós que praticais a iniquidade, a injustiça, a falta de caridade. Então, de que adianta a mediunidade sem a caridade? Então Jesus nos pede isso, a caridade. E os Espíritos vão acrescentar que a caridade não é só a caridade material, mas também a caridade moral da questão 886. Benevolência para com todos, ser bom para todas as pessoas, os bons e maus. Como nosso Pai é bom para os bons e maus e faz nascer o sol e chover sobre justos e injustos, Ele pede para nós sermos bons para com todos, os inimigos, os que não nos gostam, os que nos caluniam, vamos ser bons para com eles. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Indulgência para com as imperfeições alheias é o segundo item. Dar um desconto para os defeitos dos nossos irmãos médiuns, os poucos trabalhadores que o Cristo pode contar. E a gente é rigoroso, implacável nas críticas. E Ele está pedindo para a gente ser indulgente com as imperfeições. E por fim,
o perdão das ofensas. A caridade maior que é o perdão, que é o sacrifício do nosso orgulho, é o sacrifício mais agradável a Deus. Aí Ele vai pedir o perdão, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Pediu essas 3 coisas. Vamos fazer a ajuda material, mas vamos fazer também a caridade moral. E o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. Diz Emmanuel no livro Estude Viva, a caridade da sua própria divulgação. Então vamos aproveitar a onda da divulgação dos filmes, dos livros, das novelas. Ah, Nazaré, mas a novela tal não está 100% de acordo com o Espiritismo. E José Raul Teixeira diz que ele pergunta para a pessoa: mas você vive 100% de acordo com o Espiritismo? Não, realmente não vive. Então por que você está reclamando da novela? Vamos esclarecer, vamos dizer que aquilo não é daquele jeito, mas vamos criticar, não. Vamos ajudar, vamos divulgar. Não esperemos cooperadores perfeitos, diz-nos Jesus. Então está lá a parábola do festim de núpcias. Jesus nos fala que o rei manda dar uma festa, manda chamar os convidados, os servos vão e são perseguidos. Aí diz que o grande rei manda chamar quem tivesse nas encruzilhadas, nas ruas, qualquer pessoa que viesse para a ceia, porque o banquete está convidado, está pronto. Aí me parece que nós somos os convidados que não fomos lá para a festa. E depois que estão convidando os outros que não são nem espíritas, estão lá divulgando o espiritismo através da música, né? A Enya, quanta música bela, espiritualista. Os filmes, os produtores de Hollywood estão lá fazendo a divulgação que a gente não fez e deveria ter feito, e a gente está achando ruim. Mas nós fomos convidados e não fomos fazer o que é a proposta de Jesus. Ide, pregai, levai a palavra divina do amor, da esperança, do consolo e da fé. Mas não, a gente não faz e ainda reclama de quem está fazendo. Então aparece a parábola do festim de núpcias. Então vejam quantas coisas há que a gente pode fazer. A mediunidade de Chico Xavier não era só a mediunidade das psicografias, dos livros, não. Era a mediunidade de se comunicar com os encarnados. Chico recebia as pessoas, ficava até altas horas da madrugada. As mães contavam seus dramas, o problema dos seus filhinhos, a morte, a saudade. Chico fazia o quê? Chorava junto com as mães. Sofria junto, amparava, assistia, ia fazer o evangelho, não ia lá para curar, não. E apesar de ser um excelente médium de cura, muitas pessoas vinham para Chico e ficavam curadas. E ele sempre despistava, dizia: era não, minha irmã, era a sua prova que já estava no fim. Foi merecimento seu, não foi por minha causa. Mas ele era um excelente médium de efeitos físicos. Mas ele, sobretudo, aconselhava, falava do amor, do perdão, da esperança, da resignação. Enfrentava as dores, as doenças, sem esperar milagres. Não. Dizia ao contrário, que 50% da cura da doença chama-se aceitação. A gente aceitar a doença. E os outros 50% vem com o tempo. A paciência, aceitação e paciência. Então ele não teve privilégios, nem mesmo aceitou ser curado por Arigó, que era seu amigo. Chico ajudou muito Arigó. E ele se ofereceu para tratar o olho que doía, incomodava muito o Chico. Teve uma noite que ele estava psicografando, doía tanto que ele foi pedir, depois de receitar muito homeopatia, o espírito Bezerra de Menezes, por seu intermédio, e de se ausentar. Estava lá junto o espírito Irmão Flores. E aí Chico, já não suportando, dizer: Irmão Flores, por favor, chame o doutor Bezerra, porque eu não estou mais suportando de dor.
O mensageiro parte velozmente, e em poucos instantes, num clarão, o médico dos pobres reaparece e pergunta: mas Chico, por que você não nos falou? Nós teríamos aplicado um passe aliviando a sua dor. E Chico disse: doutor Bezerra, é porque eu não mereço. Eu sou apenas um animal tentando cumprir a sua missão. Uma besta. Parece que o doutor Bezerra é compadecido, mas Chico, se você é uma besta, o que é que nós somos? Ah, doutor Bezerra, o senhor, você é o veterinário de Deus. Vem cuidar da besta, Chico Xavier, que está tentando cumprir sua missão. Se achava uma besta. Veio nos ensinar a humildade. A verdadeira, não é da roupa, não. Porque a roupa, ele se vestia bem, Chico andava de paletó. Claro que era doado pelos amigos, ele andava de paletó. Eurípides Barçanufo, terno de casimira, sapatos bem polidos. Bezerra de Menezes, um médico, um político respeitável, trajava-se adequadamente. Allan Kardec, do mesmo modo, a gente não vê nem uma foto dele, nem um retrato dele, todo amarrotado, com o cabelo dele. Não, a roupa adequada para a ocasião. E Alberto Almeida diz que quando ele está no consultório e que chega alguma pessoa, ele analisa, ele olha, e diz: a pessoa chega toda desgrenhada, o cabelo desarrumado, a roupa amarrotada. Ele percebe que a pessoa não está bem, que a pessoa não está em equilíbrio. Se for mulher, se chegar sem batom, tem uma coisa errada, não? Nada contra, tá, pessoal? É só um comentário que ele faz. Ele diz: olha, aquela pessoa talvez não esteja bem. Porque no reino de Deus não vem com aparência. Eu conheço pessoas que andam de camiseta, de barbas longas, de sandálias alparcatas, lá na Academia Cearense de Letras. A gente pensa até que é humilde pela roupa, mas o orgulho nas estrelas. Donos da verdade não acreditam nem em Deus. Alguns deles. Então não é a roupa que é importante, meus amigos. Importante é o nosso estado íntimo, é estar com solo fértil para os ensinamentos de Jesus, dos bons espíritos. E não somente essa humildade de aprender, mas de praticar, porque o que ele pediu foi prática, ele pediu para fazer o bem. A cada um segundo as suas obras, diz Jesus. O Filho do Homem foi justificado pelas suas obras. E Tiago, na sua epístola, diz que a fé sem obras é morta. Então ele pede caridade, pede amor. Não pede só discursos, sabedoria, ciência, conhecimento. Não, ele chamou a atenção dos doutores da lei. Francisco de Assis diz que um dia um jovem chamado Ricardo da Marca quis entrar na ordem dos frades menores. Ele perguntou: irmão Francisco, eu tenho muitos livros, eles são muito caros. Naquele tempo não tinha imprensa, estávamos no século XII, século XIII. Os livros custaram-me cerca de 50 libras. Eu posso levar os livros comigo? E Francisco disse que não. Não, meu filho, não pode. Eu já tive a tentação do conhecimento, mas abrindo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, encontrei a passagem: a vós vos foi dado conhecer o reino dos céus e os seus mistérios, mas aos outros ele é ensinado através de parábolas. Então aqui basta o Evangelho e o crucifixo, a cruz. Vejam que um dos espíritos maiores que a terra já viu, Francisco de Assis, dizia que bastava o Evangelho. Está aí há 2000 anos. E nós não estamos nem estudando, muito menos praticando o Evangelho do Mestre querido. O roteiro de luz excelente.
mas muitas vezes estamos nos tornando doutores da lei. O conhecimento espírita que nos fascina é um tipo de fascinação também. O conhecimento, se a gente não tomar cuidado. O conhecimento sem amor nos transforma em tiranos, diz Emmanuel. E o amparo aos necessitados. Eurípedes Barçanufo, tão pobre, criancinha com 5 anos de idade, trabalhando de pés descalços, não tinha dinheiro para uma chinela. Ia até a ferrovia, para a estação do trem, para carregar malas pesadas, cuidar dos animais, e para também ir pescar no Riacho Borá, para pegar algumas moedas para levar para sua mãezinha doente, que ele jamais abandonou. Renunciou à medicina dos homens no Rio de Janeiro, preocupado com a sua mãezinha, que tinha desmaios, que chorava, que não ia suportar a ausência do filho querido. E ele renuncia ao grande sonho de ser médico e estuda como autodidata a homeopatia, instala uma farmácia homeopática e vai ajudar os necessitados com a medicina do amor, da espiritualidade. Mas teve também suas lutas. Aquele homem venerando, que já era admirado porque houvera sido vereador na sociedade, jornalista, sido professor, diretor do Liceu Sacramentano, fundador da Irmandade São Vicente de Paulo, que fazia trabalhos de caridade, mesmo antes de ser espírita, católico, ele já manifestava a grandeza do seu coração. Teatrólogo, professor, um estudante, um homem de vários talentos. Quando ele se declara espírita depois da Sexta-feira da Paixão de 1904, a cidade se comove. O professor está louco, o professor está doente, ele está endemoniado, diziam. Os alunos começaram a deixar o colégio, o Liceu Sacramentano, os professores também, e um dia até os móveis estão sendo requisitados. O prédio também. E naquela tarde, Eurípides está sentado chorando, porque o seu grande sonho era a educação. Ele chegou a dizer que, se for necessário, fechem a farmácia, mas não fechem a escola. E aí, ele vê se aproximar um espírito de radiante beleza. E ele pensa consigo: isso só pode ser uma mistificação. Não é possível que um espírito dessa grandeza se aproxime de mim no estado em que eu me encontro. Mas como ele tinha a faculdade sonambúlica, mediunidade mecânica, o Espírito poderoso toma de sua mão e escreve: não feche as portas da escola. Apague da tabuleta o nome Liceu Sacramentano, que ainda guarda vestígios da vaidade humana. Escreva no seu lugar: Colégio Allan Kardec. Institua um curso de astronomia e ensine o Evangelho do meu filho às quartas-feiras. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. E assina Maria, serva de Deus. Quando Eurípides recobra do transe mediúnico, apaga a tabuleta e coloca o nome Colégio Allan Kardec. E inexplicavelmente os professores, os alunos começaram a retornar e se torna uma instituição de referência no Brasil, sem nunca ter conhecido Pestalozzi, e ensinando os fundamentos da educação maravilhosa do grande mestre suíço. Meus amigos, a mediunidade é uma bênção em nossas vidas. O tormento não é da mediunidade, o tormento são das nossas aquisições do passado, das nossas lutas, da nossa sementeira, da nossa impiedade, da nossa negligência. Não é culpa da faculdade,
que nos comunica com os bons espíritos e com os irmãos sofredores. A mediunidade é um tesouro em nossas mãos. Não vamos nos inquietar com ela. Vamos estudar a obra do grande codificador Allan Kardec. Vamos nos dedicar ao trabalho no bem, na prática, como nos pede Jesus. Tive fome de conhecimento, tive fome de carinho, de amor, de atenção, e tu me deste de comer. Tive sede de verdade, de luz, e tu me trouxeste água viva, da fonte pura que descedenta a sede para todo sempre, do Evangelho do Cristo. Estava nu, desabrigado, com frio, e tu me envolveste no manto do amor, do consolo e da esperança. Estava preso nos aguilhões da dor, do sofrimento, das drogas, do suicídio, da depressão, e tu foste me visitar. Estava enfermo da alma, e tu foste me visitar, me ajudar, me consolar. Estava peregrino, perdido na vida, sem rumo, sem fé, sem luz, sem roteiro, sem sentido para a vida, e tu me hospedaste no coração. Meus amigos, a mediunidade é uma bênção. O amor das mães parece que é uma das mediunidades mais belas. Ela sabe o que a criança está passando, se está com fome, se está doente. A mãezinha sabe melhor do que os médicos, que as enfermeiras. Há pesquisas demonstrando isso. E às vezes a gente vê tanta gente com obsessão, com depressão, com pânico. E se talvez o estivéssemos usando a melhor desobsessão que existe, diz o Espírito Samuel Lucas. Ele diz: Nazareno, nós não temos privilégios, não. Todas as pessoas, em todas as religiões, podem utilizar esta desobsessão. Porque antigamente, há 50 anos atrás, nós não ouvíamos falar de depressão, de pânico, de tantos casos de obsessão espiritual. Não era comum. E hoje as casas espíritas estão abarrotadas. O que é que tem de diferente de hoje? Tem muitas causas: a ansiedade, o estresse, tantos problemas. O mundo de regeneração que se aproxima. Mas também antes a gente tinha 10, 20, 30 filhos. E aqueles antigos obsessores, antigos amigos no mundo espiritual, necessitados de uma encarnação, vinham por nosso intermédio, esqueciam de tudo. E os antigos algozes, com véu de esquecimento, viam como crianças maravilhosas. E os pais babavam em cima dos seus rebentos, amando-os incondicionalmente. Esta é a verdadeira desobsessão, é a reencarnação, é o perdão de Deus. Ah, Nazareno, mas hoje está mais difícil. Não está não, hoje tem anestesia, tem cesariana, tem pré-natal, tem creche, tem SUS. Antes não tinha nada. Tem soro caseiro. Mas hoje tem mais orgulho, mais egoísmo, não? A gente não quer ter trabalho. Quando Jesus diz: eu trabalho, até hoje meu pai também trabalha. Então vamos receber em nossos lares as criancinhas, deixar vir a mim os pequeninos, dizia Jesus, e não os impeçar. Então vamos ter essa consciência também da missão da maternidade. No livro Missionários da Luz, os Espíritos vão dizer, André Luiz, que quantos compromissos nós assumimos lá antes de reencarnar, chega aqui, a gente esquece de tudo, e muitas vezes se tornam nossos obsessores, mesmo sem querer. Então a gente ser pai, ser mãe. Nazareno, eu não posso ter filhos, então adote. Demora muito tempo, pois entre na fila. 5 anos na fila, não tem problema. No Brasil acho que é muito menos tempo que 5 anos. Nazareno, não posso adotar, meu marido não aceita. Pois adote emocionalmente, financeiramente uma criança. Visite uma vez por mês, 1 hora. Leve um brinquedinho de R$1,99, um biscoito, um pedaço de bolo. Leve amor para os que não têm mães. Não, Nazareno, não posso.
pois adote os enfermos que vêm à casa espírita, seja como uma mãe abraçando os trabalhadores e os frequentadores de Jesus. Adote os espíritos na reunião mediúnica, mesmo que seja como médio de apoio, de sustento, na prece, no amor, na oração, na doação de fluidos. Adote os espíritos na reunião mediúnica como médiuns, como doutrinadores. É isso que Jesus nos pede: o amor, a caridade, o amparo aos que mais sofrem. A nós que foi dado tanto, meus amigos, nos é pedido um pouco mais. Mas será muito dado também se nós soubermos bem aproveitar. Aproveitemos essa chance. Quando a Terra estertora, neste momento em que o planeta se deblatera, de tantas convulsões, de tanta renovação, esta encarnação nossa talvez seja mais importante na nossa vida como espíritos. Vem tu e me segue hoje. E quando estivermos aflitos, diante da tristeza, da desolação, da incompreensão, das críticas, da doença, e que perguntarmos: onde está Deus? Lembremos da poesia de José Soares Cardoso, no livro Momentos de Luz, de Irã Rocha: onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem Ele é. Responde às pressas o materialista: Deus é apenas uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no altar da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos fortaleça e nos inspire na grande missão do amor, da mediunidade, da caridade com Jesus. Muita paz, meus irmãos.